Hoje, toda a premissa do debate no Brasil, empurrado por um certo jornalismo descuidado lá de São Paulo e que acaba reverberando no Brasil, e dos políticos, não é só culpa, não é, mas dos políticos especialmente, parece que há um ano a eleição brasileira já está resolvida e de forma absolutamente despolitizada, numa demarcação de uma discussão que eu historicamente já havia acontecido de forma muito grave, né, nas antecedências da Segunda Guerra Mundial, que era a luta do fascismo contra o comunismo. Ora, isso não passa muito longe daquilo que é a agenda do povo brasileiro. 70% do povo brasileiro hoje ou estão desempregados, ou no desalento, ou na informalidade mais selvagem. A renda brasileira é a pior da história, da série histórica. O sintoma mais cruel disso é o salário mínimo, que tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só é melhor do que o salário mínimo da Venezuela, que está envolvida numa crise institucional de mais de uma década. Então veja, e a inadimplência, 77% das famílias brasileiras estão no recorde de endividamento, 65 milhões de pessoas estão inadimplentes no SPC, humilhadas, 6 milhões de empresas no Serasa, que é o SPC das empresas, na antessala de falência. E nós temos que discutir essas coisas, porque a política não é para os políticos. A política é o momento em que as democracias estabelecem uma grande discussão na frente do povo sobre as causas estruturais do problema e sobre as soluções que se propõem. E é assim que eu pretendo superar os meus adversários, porque, lamentavelmente, o Lula e o Bolsonaro, que são pessoas diferentes, representam rigorosamente duas coisas que são a causa dessa merda brasileira, desse desastre brasileiro. Essa expressão que eu falei é como o povo brasileiro tem falado. Qual é a causa? O modelo econômico que destrói a produção e os empregos e os salários e privilegia bancos. E um modelo político que privilegia a corrupção e a fisiologia, transformando a presidência da República há 30 anos no testa de ferro de um pacto de corrupção, porque o Bolsonaro é filiado ao PL, que era o partido do Bolsonaro, que era o partido do Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu DNIT para roubar, que foi preso e condenado no Mensalão. Percebe? Não é possível que o Brasil não perceba que esse tipo de coisa está destruindo a confiança do povo na democracia. E eu tenho propostas concretas para colocar um novo modelo econômico no lugar dessa tragédia e colocar um novo modelo de governança política. Se eu tenho a sorte, abençoado por Deus, de ter a atenção do povo brasileiro, a possibilidade de vitória é muito grande. Não quer dizer que é fácil, porque infelizmente eu sou o único candidato contra esse sistema. Eu acho que seria melhor para o Brasil ir para o segundo turno contra o Lula. Por quê? Porque nós teríamos pacificado a democracia brasileira, não teríamos mais esse juízo odiento, não é? Que o bolsonarismo e o lulismo radicais impõem um ao outro, essa discussão estéril, né, odienta, que famílias brigam, desfazem laços de amizade, se insultando na internet. Ficaria resolvido isso, nós estaríamos em paz para garantir da democracia, estabelecer a profunda diferença entre um presidente que teve um momento importante para o Brasil, eu estava lá, ajudei, e que infelizmente eu vi de perto que se corrompeu e que não compreende mais os desafios do mundo moderno, nem dos desafios do mundo brasileiro nesse momento, e que está produzindo, talvez até por despreparo mesmo, porque parou no tempo e espaço, o maior estelionato eleitoral da história do Brasil, ao deixar que a população imagine que é só trocar o Chico por Manel, tira o Bolsonaro e bota o Lula de volta, vai voltar aos tempos generosos de picanha e cerveja. Primeiro, isso nunca foi verdade. Segundo, o mundo é outro. Segundo, o Brasil é outro, gravemente, profundamente, percebe? E se o povo votar acreditando nessa simplificação grosseira, o que acontecerá no dia seguinte? Um ambiente de absoluta inconfiabilidade do sistema político. Ou não foi assim que se desmoralizou a Dilma? A Dilma foi eleita e reeleita e produziu essa crise que está aí. E se desconstituiu de uma forma tal que não conseguiu juntar um terço dos deputados no primeiro ano de mandato e foi para o impeachment. O Brasil não aguenta mais isso. Veja a qualidade da minha opinião, que foi fraudada pelo site do UOL. Eu estou dizendo aquilo que eu acabei de dizer a vocês. O Brasil está conflagrado, e há números na pesquisa. Não é? O Brasil está conflagrado, não é possível esconder o ambiente de ódio, de desagregação em que a sociedade brasileira está posta por essa polarização odienta do nós contra eles, que foi criado e cevado pelo Lula e pelo PT e que deu no Bolsonaro. Bolsonaro não teve o privilégio e a honra de ter 70% dos votos dos gaúchos, gente maravilhosa, trabalhadora, honesta, sabe, gente a quem o Brasil deve tanto, não for a grandeza do povo gaúcho, nós não seríamos o Brasil que somos. Estou falando de coisa prática, a Revolução de 30, Getúlio Vargas, a fundação do Brasil industrial moderno,
Nós devemos à cultura política do Rio Grande. Como é que um estado brasileiro como o Rio Grande dá 70% de votos ao Bolsonaro? Atenção, Lula, quem passa essa coisa de deboche do adversário é porque está de salto alto e não quer tratar do que importa, que é o que eu estou propondo aqui. Se eu não tiver razão, o povo não vai me dar razão. Mas não será o seu São Lula, com a sua brutal contradição econômica e moral, que vai, com esse já ganhou poderoso que ele acha, que vai me dar lição. Quem vai me dar lição, humildemente, eu a recebo, é sempre o povo brasileiro. Sou candidato pela 4ª vez. Já tentei avisar esse desastre brasileiro em 2008. Quando o Lula mentiu para o povo brasileiro que era candidato de dentro da cadeia, e eu dizia que ele estava mentindo, para fazer o Haddad, que tinha acabado de perder as eleições, na reeleição de São Paulo, teve 16% dos votos, e o Lula preparou o Brasil para o Bolsonaro. Mas a explicação é por que o povo gaúcho, tão politizado, sério, trabalhador, honrado como o povo gaúcho deu 70% de voto ao Bolsonaro. Vamos ter humildade, seu Lula. Vamos ter humildade. Não foi porque o Bolsonaro tinha uma obra, não. O Bolsonaro vinha de ser um deputado obscuro do baixo clero, envolvido em corrupção de 5º nível, tipo desviar dinheiro de funcionário fantasma, roubar dinheiro da gasolina. Isso é o Bolsonaro e as rachadinhas, etc. Ou foi por uma proposta genial, coisas inovadoras, também não havia essa proposta. Ele anunciou que ia botar o Paulo Guedes, que ele não entendia nada. Por que o nosso povo votou? Lula, tenha humildade, bota o pé no chão. Nosso povo votou magoado para protestar contra o maior escândalo de corrupção desvendado na história do mundo, promovido e liderado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a crise econômica mais grave da história do Brasil. Número, seu Lula. O Brasil tem uma história de desemprego de 4,5% a 6%. É uma história. Há uma estatística para sustentar a nossa discussão. Com o Lula, o PT, na Dilma, essa taxa de desemprego abriu para 12%. E dali nunca mais desceu. Hoje, aqueles 65 milhões que estão inadimplentes acreditaram na onda do Lula, do consumismo fácil, que aumentou o PIB, a proporção do crédito versus PIB. Números oficiais, de 15% para 55% do PIB. Qual é a ressaca disso? A inadimplência das famílias. A humilhação, por exemplo, o Lula entregou 43 bilhões de reais de dinheiro público e financiou com dinheiro público os maiores conglomerados de educação privada do mundo, deixando no caminho jovens endividados, 14 milhões de jovens devendo fiéis, dos quais quase 2 milhões já estão no SPC começando a vida. Então, quem é que precisa mesmo de calmante? Entre outros aspectos da crise brasileira, que também o Bolsonaro agravou, mas não foi ele que criou, está a destruição do Pacto Federativo Brasileiro. Hoje, eu estou falando no Rio Grande do Sul, 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. O Rio Grande do Sul está definhando a sua estrutura pública. Sabe, a educação do Rio Grande do Sul, que já foi modelo para o Brasil, está decaindo. A brigada, que quando eu fui colega do grande brasileiro, grande gaúcho, Colares, tinha 3 vezes o efetivo na ativa do que tem hoje. Percebe? O salário nominal dos professores, o salário real está declinando e tudo mais está declinando. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul perdeu a excelência da sua classe política? Não, o Rio Grande do Sul tem uma quadra de gente muito preparada em todos os partidos. Mas é que o Piratini virou, a propósito do Pacto Federativo destruído, uma usina de destruição de liderança. Porque o Rio Grande do Sul, há 30 anos, 25 anos atrás, tomou R$1.000 emprestado, pagou 1 milhão e está devendo 100 milhões. Por quê? Porque a política de juros do governo Lula, Fernando Henrique e agora Bolsonaro alopram qualquer dívida e não há ativo que corra atrás disso. Então o que é que eu estou propondo? Reestruturar esse passivo todo. Recomendo com muita humildade, não aceitem esse acordo que o governo federal está impondo aos senhores. Isso destrói a condição do Rio Grande do Sul de adquirir sua autonomia. Ou deem oportunidade ao Vieira da Cunha, porque se eu chegar lá está tudo escrito, eu sei como fazer. 80% da... Deixa eu dar o número para vocês terem entender a que senhor nós queremos servir. Isso é que o Lula quer evitar conversar. Porque a dívida pública brasileira duplicou no período Lula. Para quê? Para fazer o lucro exorbitante dos bancos. Os 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 são do Brasil. Com a tragédia de que o Brasil só tem 5 bancos. O Rio Grande do Sul tinha 8 bancos quando eu era ministro da Fazenda. O Ceará tinha 5, Minas Gerais tinha 12. Hoje o Brasil inteiro tem 5 bancos. Proeza do seu Lula. Concentrando na mão de 5 bancos 85% das transações financeiras. Resultado prático, a dívida brasileira está para os estados em 600 bilhões de reais em números redondos. A dívida global são 7 trilhões e 200 bilhões de reais ou 400 bilhões de reais. Ou seja, a dívida de todos os estados juntas dá menos de 10% da dívida pública.
1%, 1,5% da Selic, que está aumentando aí de pancada de 45 dias, custa 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais de 1,5% da Selic descomprime a dívida do Rio Grande do Sul no fluxo. A que senhor nós queremos servir? A banqueirada ou ao povo gaúcho? Eu vou servir ao povo gaúcho. Veja, os combustíveis são um preço essencial em todos os outros preços relativos. Todos os preços relativos são contaminados pelo preço do frete. O Brasil tem uma matriz rodoviária, 80% das nossas cargas é transportada por caminhões, cujo custo mais relevante em base corrente, para além de autopeças, pneus, etc., que também é o mesmo problema, mas o combustível é o insumo mais grave em bases correntes. E o Brasil mudou a política de preço da Petrobras criminosamente para atender quem? De novo, a banqueirada. Como é que isso faz? Como é que se calcula o preço de um sanduíche na Praça da Matriz de Caxias do Sul? Quanto custa produzir? Desculpa, eu quero explicar isso para o povo. Quanto custa o pão, quanto custa o queijo, quanto custa o presunto, a manteiga, mais 10%, que é o lucro que vai remunerar o trabalho de quem está produzindo sanduíche nesse frio agora. E ele não pode passar muito desse preço porque vem o outro concorrente e toma o freguês. Confere? Todo mundo pode entender isso com muita simplicidade. Como é que devia se formar o preço da gasolina da Petrobras? Devia ser o custo que ela gasta para produzir, mais um lucro razoável. Sendo que ela não tem o concorrente para tomar o freguês, porque ela tem um monopólio do Estado brasileiro dado a ela. Esse monopólio legalmente foi revogado ali pelo Fernando Henrique, mas na prática ninguém compete com a escala da Petrobras, porque você não pode transportar 1 bilhão de litros de gasolina da América do Norte para cá sem uma ineficiência. Então o Brasil desenvolveu uma estratégia que era um estatal, em linha com 80% do que o mundo faz em matéria de petróleo. Só que, pelos conchavos do Lula, ele entregou 60% do capital não votante da Petrobras, olha o modelo econômico, para os bancos estrangeiros e brasileiros. E esses bancos começaram a exigir, como acionistas minoritários, que a Petrobras saísse da sua estrutura de preços, custo mais remuneração razoável, para ganho de oportunidade no curto prazo. E aí conseguiram, porque no conchavo do Lula ele botou o Michel Temer, que pensa o oposto do que nós pronunciamos para o povo, como vice da Dilma, que não era do ramo. Resultado prático, Michel Temer assume o poder pela mão do Lula e ele não quer responder nada disso. Ou não foi por causa disso que o Michel Temer virou vice-presidente do Brasil? Agora será o Alckmin se o Lula ganhar. O Alckmin pensa o oposto do que o Lula anuncia, em todos os assuntos que você quiser. É a mesma coisa sendo repetida como o conchavo com os ladrões da Petrobras, Eunício Oliveira, Renan Calheiros, está tudo junto de novo, irmão. Gedel Vieira Lima, aquele das malas de 51 milhões de reais, está tudo junto lá, estão fazendo acordo hoje, não aprendeu nada o Lula. Nada, não tem humildade de coisa nenhuma. E agora todos nós temos que votar nesse cara sem que ele precise sequer explicar essas gravíssimas contradições. O fato, entretanto, é que o Michel Temer trocou a política de preço da Petrobras assim, numa canetada. Ao invés de cobrar quanto custa produzir, e o Brasil produz o barril de petróleo mais barato do mundo, eles não querem debater comigo, é porque eu estudo. Tem muita gente me ensinando as coisas para eu aprender. Então, sabe quanto custa produzir um barril de petróleo no Brasil hoje? $10. Ninguém no mundo tem um custo tão baixo de produção de barril de petróleo. E sabe quanto é que o Michel Temer dali para frente e o Bolsonaro estão mandando cobrar do povo? $130. A diferença vira o quê? Lucro. E aí o lucro é razoável? Claro, o lucro é razoável, nós não temos nenhuma razão para não remunerar o capital, o lucro, o acionista, ok. Então vamos ver como é que as grandes petroleiras do mundo estão fazendo com as suas estruturas poderosas, a Exxon, a Shell, a British Petroleum, a Total. 6,5%, 7% de lucro ao ano. Sabe quanto é o da Petrobras? 38%. E o que é que a Petrobras está fazendo com esse lucro? Ela está expandindo o investimento? Não, ela está reduzindo, se retraindo, se demitindo de coisas graves, que é a reconversão energética, que tem que transformar o país num país de energia limpa. No mundo inteiro, as grandes corporações de petróleo estão se adaptando para isso, a Petrobras está fazendo o caminho inverso. Ela está pagando a dívida para melhorar o balanço, como qualquer empresa que tem lucro e tem passivo, sai do juro, paga a dívida. Não, ela faz adiantado a entrega desses bilhões de reais de lucro para os acionistas minoritários. De novo, o doutor do banco. Sabe quanto foi o ano passado? Nas costas da dona de casa que não dava conta de pagar gás de cozinha, do caminhoneiro que não dá conta de pagar diesel, 102 bilhões de reais distribuídos de lucros e dividendos sem pagar um centavo de imposto. Sabe quanto foi no trimestre, janeiro, fevereiro, março agora? 48 bilhões de reais no trimestre. E paga, antes de terminar o ano, ela não sabe se vai ter uma contingência, já adiantou. E assim, enquanto a classe média paga 27,5% de imposto de renda, esse dinheirão é
reentregue ao banqueirada sem pagar 1 centavo de imposto. Nosso país é um país assaltado. Comigo, se eu tiver um dia a honra de servir esse país, acaba tudo. Ou eles me matam ou eu mudo isso. Esse aqui é um modelo que a gente aplica em Caxias do Sul. Nós temos o Jornal dos Bairros, temos também a TV Caxias, que também a gente participa, a rádio comunitária. Então tudo isso a gente futuramente, se Deus quiser, tu vai ser o presidente e nós temos o prazer aí de conversar mais próximo. A gente senta junto, com muito prazer. Com certeza. Qualquer brasileiro que tiver o privilégio, como eu tenho, de conhecer bem, há de adorar esse lugar. Né? Caxias do Sul, Farroupilha, toda essa lindeza de terra que recebeu com tanta hospitalidade os italianos, né? Do Vêneto. Conheço bem essa terra. Estou entregando aqui no momento comunitário do PDT, tá? Então, assim, as nossas propostas, também dos muito obrigado a você. Tá? Eu que agradeço. Você desenvolveu na Comissão de Legislação Participativa Comunitária da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Caxias? E oferece todos os serviços da cidade de Caxias, estão Olha, que compilados no muito trabalho. obrigado por ter vindo aí. Prazer. Manda um abração pro Beto. Manda sim.